Tudo bem com vocês? Essa é a nossa última videoaula do segundo bimestre para os meus alunos do ensino médio. E na videoaula de hoje nós vamos acabar de fazer os exercícios que eu deixei para vocês. Vamos então começar com o número 11 e 12, que é a parte final aí de transformações gasosas. Depois os outros exercícios são de propagação do calor. Então vamos rapidinho para 11 a 12, visto que a gente já fez várias vezes o exercício desse jeito, que é meramente aplicação da fórmula PVT. Então vamos lá. Número 11. Um gás ideal ocupa 6 metros cúbicos em um recipiente. A pressão dentro do frasco é de 3 atm. Suponha que o gás sofra uma expansão isotérmica, temperatura constante, lembre-se disso, e passe a ocupar um volume agora de 9 metros cúbicos. Qual será a pressão dentro do frasco? Ou seja, ele quer a pressão final, não é isso? Então, vamos para o quadro e colocar todas essas informações. Então, novamente, eu vou chamar de A as variáveis iniciais, o estado inicial, e vou chamar de B o estado final, tá? Só para a gente não se confundir. Então, ele está falando que é uma transformação isotérmica, ou seja, TA é igual a TB. A temperatura não muda. Mas ele fala que a pressão inicial é de 3 atm e o volume inicial é de 6 metros cúbicos. Ele diz que o volume final será de 9 metros cúbicos e quanto que vai ser essa pressão final nesse volume. O que a gente vai fazer? PA-VA-TA igual a PB-VB-TB. Vamos escrever. PA-VA-TA, só escrevendo a fórmula, mais nada do que isso. PB-VB-TB. A gente não falou que as temperaturas são iguais? Então, o que a gente pode fazer, que não havia falado com vocês? Posso cortar as temperaturas. O que a gente vai fazer agora? Vamos apenas substituir na nossa equação. Então, PA vale 3. Então, a gente vai colocar aqui, vezes VA, que ele diz que vale 6, igual, não pode esquecer o sinal do igual que está aqui no meio. PB, eu não sei quanto que vale, então vou repetir. Tudo aquilo que eu não sei, eu repito. Não vou colocar X não, tá? É repetir. Vezes VB, que vale 9. Então, agora o que a gente vai fazer? Apenas a conta. Essa parte dá para multiplicar, então a gente multiplica 3 vezes 6, 18, igual a PB vezes 9. Como que o objetivo é encontrar PB? Esse 9 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar PB é igual a 18 dividido por 9. E 18 dividido por 9, 2. 2 o quê? 2 atmosferas, 2 atm. E pronto. A gente termina assim essa questão. Viu? Não é tão complicado assim. Deixa eu dar um zoom aqui menor para vocês verem a questão toda sendo feita. E não é tão complicado. Na verdade, é só escrever a fórmula e substituir os valores e saber fazer a equaçãozinha. Apenas isso. Vamos para o número 12. Diz assim, então: considerando a pressão de um gás constante igual a 10 atm, o volume ocupado por ele é 3 metros cúbicos e a temperatura varia de 400 para 800 Kelvin. Qual é o volume final que esse gás ocupa no frasco? Só para vocês perceberem, ele fala que a pressão de um gás ideal é constante. Ele não precisaria dar esse valor aqui de quanto que ela é constante para a gente resolver o exercício. Por que, professor, não precisaria dar o número? Não tem que fazer com o número? Aí é que está. Se a pressão é constante, o que a gente acabou de ver no exercício anterior, quando a temperatura é constante, a gente não cortou? Então, a mesma coisa. Se a pressão é constante, a gente vai cortar as pressões. E quando corta as pressões, você não precisa saber o valor numérico dela. Vamos para o quadro e vamos escrever a fórmula e substituir. Novamente, eu vou colocar A como as coisas inicial e B as coisas finais. Então, vamos colocar lá. Ó. A pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, porque ele diz que é constante e ele diz que vale 10 atm. O volume no ponto A, o volume inicial, ele diz aqui, olha, é de 3 metros cúbicos. É o volume inicial do frasco. Então, a gente vai colocar aqui 3 metros cúbicos. Ele diz que ele evolui de uma temperatura de 400 Kelvin para uma temperatura de 800 Kelvin. Ele pergunta, conforme a gente pode ver aqui no enunciado, qual o volume final, ou seja, o volume B. Então, o volume B
É o que ele quer descobrir. Não sabe. Como que a gente faz então para descobrir? PA, VA, TA é igual a PB, VB, TB. O que a gente faz? Corta as expressões, porque as expressões são iguais. Então a gente pode cortar, não precisa nem substituir esse valor 10 que está aqui, né? A gente pode ignorar ele. E vai substituir o valor de VA, que vale 3, dividido por TA, que vale 400, igual VB, que vale não sei quanto, então eu repito, e TB, que vale 800. Primeira coisa é que a gente vê uma igualdade de fração, então a gente tem que multiplicar cruzado. Mas antes de multiplicar cruzado, a gente pode e deve simplificar o que der para simplificar. Como assim? Repare que aqui nós temos um zero, e aqui desse outro lado, um zero igualmente. Então a gente pode cortar. Novamente, aqui tem um zero, e aqui também tem um zero, eu posso cortar. Se você quiser, você já pode multiplicar cruzado aqui para encontrar a sua resposta. Se você quisesse ainda mais, você poderia simplificar o 4 com 8, dividindo ambos pelo número 4. Então, é um fato que você poderia utilizar. Mas, vamos supor que você não queira fazer isso. Vamos só fazer a multiplicação cruzada. Você não tem que deixar VB sozinho? Então, você não precisa nem fazer uma multiplicação cruzada. É só pegar esse 8 que está aqui dividindo e passar para o outro lado multiplicando. É meio mais rápido você fazer isso, porque o VB vai ficar sozinho, no correto? Porque o 8 vai sair daqui, e se ele está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Multiplicando o 3. Então vai ficar 3 vezes 8, que dá 24. E o 4 já está aqui embaixo, então você não precisa fazer nada com ele, deixa ele lá embaixo. 24 dividido por 4, 6 metros cúbicos é a resposta. O jeito de você fazer esta parte que está aqui, faça do jeito que você achar melhor, mas desde que faça certo. Tudo bem? Se quiser simplificar, simplifique. Se não quiser, faz a conta toda, multiplicando todo mundo, que eu acho bem pior. Sempre é melhor você simplificar quando der. Então, vamos agora para a parte propagação do calor com a número 13. E as questões do número 13 em diante agora são só questões de marcar. Então, a gente vai ter que fazer uma interpretação dessas questões antes de marcar. Vamos lá, então. A 13 diz o seguinte: julgue as afirmações a seguir. Primeira afirmação: a transferência de calor de um corpo para o outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Certo ou errado? A transferência de calor de um corpo ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Vamos lembrar que eu falei sobre troca de calor? Quando eu falei de troca de calor, eu falei que o corpo de maior temperatura perde calor para o corpo de menor temperatura. Então, a transferência de calor só pode ocorrer se tiver uma diferença de temperatura. Se as temperaturas forem iguais, entra no equilíbrio térmico e cessa a propagação do calor, a transferência de calor. Então, a número 1 está verdadeira. Vamos para a afirmação 2. A convecção térmica é um processo de propagação do calor que ocorre apenas nos sólidos. Errado, né? A convecção ocorre nos fluidos. Tem que lembrar disso. Gases e líquidos, nunca nos sólidos. 3. O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. A gente tinha falado nisso. O Sol está longe do planeta Terra. Entre o Sol e o planeta Terra não tem nada, é vácuo. E mesmo assim o calor do Sol sai e chega até nós, por meio da irradiação térmica. Então, a irradiação térmica não precisa de um meio material para ocorrer. Então, quais são as alternativas corretas? A alternativa 1 e 3. Isso é a letra D. 1 e 3 apenas. Vamos para 14. 14 tem ali um frango assando no micro-ondas. Ele diz o seguinte: observe na imagem abaixo o esquema de funcionamento de um aparelho de micro-ondas. Divisor de feixe, ventilador, feixe micro-ondas, magnetron, prato giratório, micro-ondas, um monte de coisa que está ali, né? Bem, qual é a forma de propagação do calor que ocorre no aparelho para o alimento? Essa questão, na verdade, ela é muito simples se você for perceber o que é o micro-ondas. Micro-ondas são ondas eletromagnéticas. E ondas eletromagnéticas podem viajar
no vácuo, não precisa de um meio material para se propagar. Então, o alimento ali está sendo aquecido por causa dessas micro-ondas, por causa de irradiação, que no caso aqui está como radiação, né? A letra E. Então, 14 no micro-ondas. O que faz os alimentos se aquecerem é a radiação feita pelas ondas micro-ondas. Tudo bem? Vamos então para o número 15. No inverno, Roberta liga o aquecedor de seu quarto. O aquecedor de ar foi instalado na parte de baixo do cômodo, a fim de garantir o aquecimento eficiente do ambiente. Ao ligar o aquecedor, o ar quente sobe e o ar frio desce, criando corrente. Nesse processo, o calor se propaga por... Então, o que eu havia falado com vocês quando eu havia falado até sobre o ar-condicionado, que tem que ser colocado em cima? A mesma coisa, o aquecedor tem que ser colocado embaixo, porque o ar frio desce, então o aquecedor vai esquentar o ar. O ar vai ficar quente, vai subir e vai criar corrente chamada corrente de convecção, tá? Então, o que está acontecendo nesse caso desse processo de calor é a letra B, convecção do ar. 16. E na 16 a gente consegue ver essa figurinha aqui que é o seguinte. A imagem abaixo mostra uma barra de metal sendo aquecida por uma vela. Então está aqui a barra de metal, é essa que está aqui, olha que eu estou acendendo. Tá? Ela está sendo aquecida nesse ponto aqui por uma vela. Nessa barra estão colocadas bolinhas de cera. Essas bolinhas que estão aqui, olha. Todas elas estão grudadas na barra de ferro. E a gente pode perceber que elas estão caindo, a primeira aqui mais perto dessa haste, né? Ela cai primeiro do que as outras que estão aqui nessa parte daqui. De acordo com essa imagem, ao colocar a vela em uma extremidade da barra, o calor se propaga pelo processo conhecido como... Então, o calor está aqui, aquecendo essa parte da barra, e vocês podem ver a setinha, e essa setinha indica a propagação do calor, que ele está saindo daqui da chama, aquecendo essa parte da barra, e sendo conduzido por toda a extremidade do material. Então, está sendo conduzido, e toda vez que a bolinha de cera aquece, ela cai. Então, ela vai caindo aos pouquinhos, mostrando que o calor está indo de uma extremidade à outra pelo processo de condução térmica, letra D. Então, queridos alunos, por favor, anotem as suas dúvidas, refaçam os exercícios. Quem está com dúvida, que fez essa anotação, me pergunte na plataforma Google Classroom. Eu vou tentar tirar um dia para a gente poder fazer aulas ao vivo. Mas está complicado para mim. Para mim é muito difícil fazer isso, por isso que eu estou dando essas aulas online, que eu posso gravar, tirar um tempinho para gravar. Mas aula ao vivo, para esperar aluno que também não está entrando muito na plataforma, fica um pouquinho complicado. Mas, por favor, continuem estudando. Não deixem de estudar só porque vocês estão em casa. Física é uma matéria que diferencia no vestibular. Aprendam ela, aprendam matemática. Tudo bem, pessoal? Então, por favor, se cuidem, fiquem em paz. E até mais.